total incompetência da Proteção Civil, etc. Estou de acordo também, por exemplo, que seja dado mais funções e mais missões às Forças Armadas, porque as Forças Armadas, a missão número 1 delas é defender o território nacional, e isto, os incêndios, são uma ameaça clara ao território nacional, à integridade do território. Sim, portanto, tem que avançar. As Forças Armadas dizem que não há meios, não há dinheiro. Dizem sempre, mas a verdade é que vieram publicamente. Muito bem, aproveitam sempre para dizer que não há meios. Sim. Com certeza que os meios vão ser reforçados e o Ministro da Defesa já o disse. Agora, eu acho que fica mal às Forças Armadas. Primeira vez que se fala, vamos empenhá-los no terreno, que a primeira coisa que digam é não temos meios. Precisamos de mais dinheiro, atenção, precisamos de mais dinheiro. Fica mal, não sei, acho que o momento não é para cada um estar com o seu egoísmo, é para pensar em termos nacionais, e isso as Forças Armadas têm que o fazer, e com certeza que irão para o terreno, e com certeza que farão bem o trabalho que lhes for atribuído. E no caso da Força Aérea certamente também, mas desde que os aviões estejam equipados com o que é necessário, que ainda não estão, não é, Miguel? Claro, ninguém vai mandar F-16 combater incêndios, portanto, se o Governo quer meter a Força Aérea a combater incêndios, vai ter aviões adequados para isso. E eu acho que a prazo vamos fazer uma economia, porque vai sair mais barato do que estar a alugar aviões todos os anos. Aliás, deixa-me dizer que a única coisa que a mim me espanta é que, de repente, o Governo despeja dinheiro para cima disto tudo, às pasadas, 400 ou 450 milhões. Passámos os 25 milhões para a prevenção florestal para quase 150 milhões. Quando se olha para estas medidas, de facto, o que é impressionante é pensar porque é que isto não foi feito antes. Porquê que isto não foi feito antes? Depois acho outra coisa, e isso não está nas medidas do Conselho de Ministros. Eu concordo com uma ideia que o Francisco Fonseca apresentou num debate no outro dia, desenvolver uma ideia que é do Gonçalo Ribeiro Teles. O Superministério. Nem o Superministério, integrar áreas que são afins. E eu vou para além dele. Ele defendia os incêndios, as florestas, a agricultura. Eu defendo isso, mais o ambiente, mais o ordenamento do território, tudo junto. Sim. Para que haja uma visão global, mas isso tem que ver com o modelo de desenvolvimento que se quer para o país, com a abordagem que se faz, nomeadamente, do mundo rural. E, portanto, aí é que eu gostaria de que houvesse uma integração, que houvesse um Ministério para tudo isso, depois dividido em Secretarias-Gerais e Direções-Gerais, cada uma com as suas especialidades, mas que houvesse uma cabeça que, quando está a pensar, por exemplo, Reserva Agrícola Nacional, que ela estivesse ao mesmo tempo a pensar na floresta e vice-versa, que ao mesmo tempo estivesse a pensar se esta é a zona para colocar floresta, se pode ser protegido ou não, que ao mesmo tempo estivesse a pensar no próprio ordenamento do território para além do ordenamento florestal, que ao mesmo tempo estivesse a pensar no ambiente, nas questões do ambiente, suscitadas pelos incêndios e por tudo o resto. Portanto, uma visão mais integrada. Miguel, temos mais um tema daqui a pouco, até já. Jerónimo de Sousa considera que o Governo não clarificou ainda como vão refletir-se no Orçamento do Estado as medidas anunciadas para a floresta. O líder do PCP reuniu-se esta manhã com os verdes e no final insistiu na ideia de que as pessoas têm de estar à frente do déficit. Entre ir buscar dinheiro aos direitos e rendimentos repostos no orçamento do Estado ou falhar a meta de 1% prevista para o déficit, Jerónimo já deixou claro que a primeira não é uma opção. Não tem de haver uma consideração, porque as pessoas estão primeiro que o déficit. Um pequeno aumento percentual, é disto que estamos a falar, nem sequer colide com essas imposições que nos estrangulam em relação ao déficit. Passar de 1% de déficit para 1.1, 1.2, 1.3. Qual é, digamos, o sacrilégio orçamental, tanto económico, que se está a fazer com esta proposta? PCP e Verdes fazem uma avaliação globalmente positiva das medidas anunciadas pelo Governo para recuperar as regiões afetadas, indemnizar as famílias das vítimas e fazer face aos incêndios no futuro. Mas vão avisando que de pouco serve se não tiverem reflexo no orçamento do Estado para 2018. Aquilo que é fundamental é perceber como é que essas medidas se vão materializar. Ou seja, que o Governo agora também no âmbito do Orçamento do Estado clarifique de uma forma absoluta como é que aquelas medidas anunciadas se vão traduzir em termos práticos. O assunto não foi apenas motivo de encontro e discussão entre os dois partidos em Lisboa. Numa visita ao distrito de Viseu, o deputado comunista António Filipe lamentou a destruição do tecido empresarial e pediu celeridade ao Governo. Estão em causa muitas centenas de postos de trabalho. Neste momento há um grande esforço das pessoas para que tudo volte tanto quanto possível à normalidade, mas haverá muito que reconstruir, muito que repor.
e é preciso que os apoios não tardem. Marcelo Rebelo de Sousa desafiou os deputados a irem para o terreno. Na resposta, o líder do PCP garantiu que desde o fim de semana que o partido tem 8 delegações a desdobrarem-se em visitas às populações afetadas. A União Europeia vai doar os 50 mil euros do Prémio Princesa das Astúrias às populações afetadas pelos incêndios em Portugal e Espanha. Já a Comissão Europeia continua a avaliar o pedido ao Fundo Europeu de Solidariedade, feito por Portugal, naturalmente, mas o pedido deverá ainda vir a ser atualizado para incluir os prejuízos causados pelos incêndios da semana passada. Em Estrasburgo, 1 minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios. Para as populações afetadas em Portugal e Espanha vão também os 50 mil euros do Prémio Princesa das Astúrias que a União Europeia e os 3 presidentes receberam na passada sexta-feira. Questo è un modo simbolico di manifestare la nostra vicinanza a quelle comunità e alle famiglie delle numerose vittime in Portogallo e in Spagna. Um gesto simbólico numa altura em que Bruxelas continua a analisar o pedido feito em julho ao Fundo Europeu de Solidariedade, ao que a SIC apurou uma decisão preliminar que poderá acontecer na segunda metade de novembro. We have received the application of Portugal and we also have received an update of that application to take into account the later fires which happened over the summer, not the very recent ones. And we're looking into this application. Na sequência da tragédia de Pedrógão Grande, o Governo comunicou prejuízos a rondar os 500 milhões de euros. Entretanto, somou mais 200 milhões referentes aos incêndios de julho. Fonte do Governo dá conta que esse pedido inicial será agora reforçado com os prejuízos dos fogos de outubro, que estão ainda a ser contabilizados. Na passada sexta-feira, António Costa anunciava um trabalho conjunto com Espanha para pressionar e mobilizar o Fundo Europeu de Solidariedade, mas os pedidos deverão ser feitos de forma separada e, no caso português, de forma a aproveitar o pedido que já está na Comissão. Susana Frestes e Bruno Andrade, SIC, Bruxelas. Depois do intervalo